Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, nosso IL Flash começa com um artigo do Rodrigo Freitas, que é associado do nosso parceiro Instituto Líderes do Amanhã. Qual o significado do amor romântico em Rand e Freud? O autor aborda o amor romântico, como ele é entendido na filosofia objetivista de Ayn Rand, a filósofa russo-americana proponente desse sistema filosófico que se transformou em uma das escolas do liberalismo, associando as reflexões objetivistas com as reflexões psicanalíticas de Freud, Sigmund Freud, que teria aspectos na visão do autor similares. A visão de Ayn Rand com a visão de Freud sobre o amor romântico, o relacionamento romântico. Nessa visão, quando uma mulher e um homem se apaixonam, isso significa que ao agir egoisticamente, porque a filosofia objetivista valoriza a ideia de egoísmo como o centro da sua ética, buscaram o reconhecimento de valores que lhes são caros, que lhes são interessantes na outra pessoa, contribuindo para o seu próprio bem, e atingindo assim o maior propósito moral do homem, que seria alcançar a felicidade. Essa é a leitura objetivista que, na visão do autor, repito, tem concordâncias, tem proximidades com a abordagem psicanalítica freudiana acerca do mesmo assunto. Por falar em valores similares, em preferências por posturas similares, por crenças similares e valores contrários, nós temos um artigo que execra os valores, os supostos valores, de quem procura fazer justiça depredando estátuas do século XVII. É o artigo da página Liberalismo Brazuca, qual a finalidade de se queimar e destruir uma estátua. O caso da estátua do bandeirante paulista Borba Gato, a estátua paulista do bandeirante Borba Gato, foi recentemente alardeado pela imprensa. A estátua foi queimada, ela não chegou a queimar completamente, mas a base chegou a ser afetada por um processo de incineração. Esse caso é um exemplo que ilustra uma necessidade de discutir o assunto, que despertou a atenção de muitos ensaístas e muitos articulistas, e o Instituto Liberal não foi diferente, abordando esta ânsia de uma certa juventude rebelde, de um certo novidadismo esquerdizante, por depredar as imagens que preservam a memória do passado histórico. O texto da página Liberalismo Brazuca não poupa sequer, como o senso comum poderia acreditar que um artigo no Instituto Liberal faria diferente, né? Ele não poupa sequer a depredação de estátuas de ditadores comunistas. A página critica a celebração da derrubada de estátuas de tiranos soviéticos, inclusive. Lembrando, na abordagem da página, que os campos de concentração nazistas são mantidos e intocados até hoje como provas vivas dos terríveis fatos que lá se deram. Na visão do autor do artigo da Liberalismo Brazuca, essa destruição dos registros do passado é uma arrogância e deveria ser veementemente condenada, veementemente combatida. Arrogância que passa longe do pensamento de um grande liberal francês, até hoje muito estudado, e em especial pelos liberais brasileiros, como o professor Ricardo Vélez Rodrigues, que tem uma obra de atenção bastante detida sobre o pensamento deste autor, que é Alexis de Tocqueville. E é sobre ele o artigo do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, nascido em 29 de julho de 1805, falecido em 1859, foi um grande pensador de origem aristocrática francesa, que, no entanto, fez profundas reflexões sobre o espírito de igualdade que se estabelecia no contexto da sua época. Ele fez especialmente análises da sua própria França, por exemplo, no clássico Antigo Regime e a Revolução, em que ele estudou o processo de centralização revolucionária radical da Revolução Francesa como uma sucessão de uma centralização já estabelecida pelo chamado Antigo Regime, e o seu imortal Democracia na América, uma análise do processo de estabelecimento do regime democrático nos Estados Unidos.
em que ele enfatiza o desenvolvimento de uma cultura de liberdade ordenada no seio das chamadas 13 colônias inglesas, que deram origem, depois da proclamação da sua independência, em 1776, aos Estados Unidos da América. De um teórico histórico para um realizador empresarial contemporâneo, um artigo do Roberto Rachevsky, Jeff Bezos e a criação de valor. De acordo com o Rachevsky, se você odeia Jeff Bezos, o empresário que acabou de fazer colocar um veículo no espaço, se você odeia Jeff Bezos por ele ser muito rico e, portanto, poder dar vazão aos seus desejos, aos seus caprichos, que seja, através dessa riqueza, saiba que você está odiando a pessoa errada. Jeff Bezos não ficou rico sozinho, ele enriqueceu com seus mais de 1 milhão de funcionários, seus mais de 65 milhões de clientes e outros milhares de acionistas que dividem com ele a propriedade da Amazon. Então, a crítica ao magnata, a crítica ao rico, a crítica ao sistema que permite que ele disponha de tal riqueza, acaba sendo também uma crítica a todas aquelas milhares e milhões de pessoas que se beneficiam imensamente dos produtos idealizados por esses ricos empreendedores. Então, esta abordagem em defesa da economia de mercado, portanto, e da riqueza, das grandes fortunas, que desenvolve o artigo do Rachevsky. Ao contrário, nas Olimpíadas, onde o Estado é que mete a mão, o resultado é geralmente prejuízo. E é sobre isso o artigo da página Liberalismo Brazuca, os grandes perdedores dos Jogos Olímpicos, os pagadores de impostos. Eu gosto muito de Jogos Olímpicos, estamos todos aí acompanhando os esportes na competição das Olimpíadas de Tóquio de 2020, que estão sendo realizadas agora em 2021 por ocasião da pandemia, mas os fatos estão aí para serem ditos, para serem proclamados. Onde os Jogos Olímpicos são realizados, geralmente há prejuízo, porque o Estado está organizando. No caso do Brasil, não foi diferente, nós todos estamos familiarizados com os problemas decorrentes das obras e dos investimentos realizados na Olimpíada e com os elefantes brancos em que se transformaram muitos dos estádios. A exceção, diz o artigo, Los Angeles. Por quê? Porque todos os investimentos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles vieram da iniciativa privada. Não houve investimento público, algo inédito desde as Olimpíadas de 1986. Poucas instalações novas foram construídas e as que surgiram próximas a universidades, o que permitiu que elas fossem reaproveitadas pelos estudantes, como os dormitórios, por exemplo. Peter Wibberhodt, organizador do evento em Los Angeles, disse o seguinte, abre aspas, em primeiro lugar, você tenta não construir absolutamente nada. Você usa o que você tem e tenta aproveitar o máximo daquilo. Outro plano dos organizadores foi levantar fundos com patrocinadores e direitos de imagem. Pela primeira vez na história americana, uma TV comprou a exclusividade na transmissão de um torneio. Por 235 milhões de dólares, a transmissão exclusiva foi vendida para a ABC News. Apesar de ter apenas uma transmissora, o torneio foi um sucesso de audiência nos Estados Unidos. Então o receituário, meus amigos, está na iniciativa privada. Por falar em Estado e seus problemas, nós temos uma crítica às empresas estatais no artigo do Roberto Rachevsky, Empresas Estatais e o Livre Mercado. O ponto central da abordagem do Rachevsky é criticar os liberais quando eles tentam dizer que já que temos estatais, precisamos administrá-las da melhor maneira possível, tentar inserir dispositivos de responsabilidade fiscal, responsabilidade administrativa, etc, etc, etc. Na visão do Rachevsky, não tem argumento que justifique as estatais, que justifique preocupar-se em trabalhá-las devidamente, porque elas são intrinsecamente imorais, porque são produto de coerção, são mantidas com recurso público, recurso dos impostos. Portanto, elas seriam essencialmente imorais, não devem ser justificadas nem trabalhadas, a única coisa que deveria ser feita com empresas estatais seria vendê-las. E fechamos o IL Flash de hoje com mais uma homenagem, se homenageamos Tocqueville, homenageamos o grande liberal da Escola de Chicago, Milton Friedman, no artigo também do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Milton Friedman. Milton Friedman nasceu em 1912 e faleceu em 2006, nasceu no dia 31 de julho, e, portanto, nos últimos dias nós celebramos o aniversário dele recentemente, ou seria o aniversário dele se estivesse entre nós, e, mais uma vez, assim como fez com o Tocqueville, o Mauad traz uma coletânea de frases do Milton Friedman. Milton Friedman, que foi um dos grandes teóricos da Escola de Chicago, influenciou
o desenvolvimento da corrente monetarista na economia influenciou muitos economistas brasileiros, a exemplo de Mário Henrique Simonsen, que foram influenciados justamente, beberam da fonte privatista, da fonte liberalizante da Escola de Chicago. A gente gostaria de encerrar o IL Flash de hoje divulgando um novo projeto do Instituto Liberal, que é o Guia de Introdução ao Liberalismo. Trata-se de um panfleto que está disponível no nosso site, elaborado pela nossa querida Ana Carolina Oliveira, que oferece uma introdução, uma coletânea de orientações para quem se interessar, sobre livros para aprender mais sobre liberalismo, pensadores que merecem ser conhecidos, tanto nacionais quanto internacionais, sobre o pensamento liberal, sites que merecem ser consultados, sejam sites teóricos de institutos co-irmãos ou o próprio site do nosso Instituto Liberal, sejam sites de notícias, como a Revista Oeste e o Boletim da Liberdade. Temos sugestões de pessoas a serem seguidas em redes sociais que divulgam conteúdos ligados ao liberalismo, com opiniões diferentes, enfim. É uma porta de entrada a quem deseja conhecer melhor o que é esse liberalismo que o Instituto Liberal tem a missão de divulgar e defender. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.